senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aqui fazer um cumprimento especial à bancada de meu partido da Câmara dos Deputados, os deputados do PCdoB, e cumprimento todas e todos, cumprimentando a deputada Luciana Santos, que é uma mulher guerreira, presidente nacional do nosso partido PCdoB. E, senhor presidente, fazer um breve registro, antes de iniciar o meu pronunciamento, de que ouvimos aqui dessa tribuna o protesto do senador Requião em relação à violência que está acontecendo ali do lado de fora. Dizer que, de fato, olhamos as fotografias, olhamos as mensagens recebidas e, infelizmente, a violência parece ser crescente do lado de fora. Mas conversamos já com o senador Capiberibe, que ligou para o governador Rodrigo Hollenberg e que está tomando providências para que imediatamente cesse a violência desnecessária que está acontecendo ali do lado de fora. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, a falta de justiça, senhores senadores, é o grande mal da nossa terra. O mal dos males, a origem de todas as nossas infelicidades, a fonte de todo o nosso descrédito, é a miséria suprema desta pobre nação. Esta frase e estas palavras que acabo de reproduzir foram ditas por Rui Barbosa nesta casa em 1914 e permanece atual até nos dias de hoje. O Senado da República, cujo patrono tanto nos orgulha, está prestes a cometer nessa noite uma grande injustiça com a história e principalmente com o povo brasileiro. Não podemos ser justos sem trilharmos o caminho da verdade. E a verdade que se avizinha é a aventura política, o personalismo em excesso, a ambição partidária desmedida e sem limites, que subverte a nobreza da própria política. Hoje, a nação inteira aguarda a manifestação dessa casa sobre o afastamento ou não da presidenta da República, cuja denúncia, frágil e manifestamente ilegítima, acusa de práticas de ilícitos de natureza administrativa penal. Práticas essas adotadas pelos ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, assim como por grande parte dos governadores, sem que nenhum deles nunca tivesse recebido qualquer reprimenda dos tribunais de contas. Dilma Vana Rousseff, quando jovem estudante, foi torturada, julgada e condenada por um tribunal de exceção ditatorial. Quis o destino que os ventos da democracia a transformasse na primeira mulher presidente da República do Brasil. E hoje, essa destemida, brava e combativa presidenta Dilma Rousseff é novamente submetida a julgamento, desta vez em um colégio que teria por obrigação defender o substrato da sua própria existência, ou seja, a democracia, mas que se revela a um só tempo desprovido da necessidade e seriedade e tomada por uma maioria de ocasião, transformando-se, portanto, num colégio eleitoral de exceção, cujo objetivo é retirar a presidente legitimamente eleita e colocar em seu lugar um presidente que não obteve um voto sequer da população brasileira. Vimos e ouvimos aqui no desfile de pronunciamentos que se seguem e deverão se seguir à madrugada, senhoras e senhores senadores tentando justificar suas posições a favor do afastamento da presidenta da República. Fala-se de tudo, e nós acabamos de ouvir o último pronunciamento. Falam-se de tudo, da crise econômica, da corrupção, da Lava Jato, só não falam do crime. E por que não falam do crime? Porque crime não há, senhoras e senhores. Pois bem, é essa peça, contaminada pelo ódio e desprovida dos mais elementares fundamentos jurídicos, o que analisamos nessa noite. E digo, senhoras e senhores senadores, que após extenuantes reuniões de mais de 10 horas, eu saí da comissão do impeachment mais convencida do que entrei. Um impeachment sem a fundamentação jurídica que lhe dê legitimidade
é golpe. Valho-me de um saudoso tribuno, de suas sábias palavras em um momento igualmente trágico da nossa história republicana. Abre aspas, é a própria debilidade da tese, é o próprio absurdo da pretensão que lhes anula os argumentos, lhes minimiza a presunção que lhes condicionam a formulação jurídica, fecha aspas. Estas foram as palavras do então deputado Mário Covas, ao defender que a Câmara dos Deputados não se dobrasse ao peso e à força do arbítrio em 12 de dezembro de 1968. Na véspera da decretação do ato institucional número 5, do AI-5. Covas, então líder da oposição, sabia que a recusa ao irrefreável apetite autoritário do governo militar traria consequências políticas a ele e ao país, mas ele corajosamente teve brios para enfrentar a sanha daqueles insaciáveis de poder que sepultavam a esperança de um país livre, de um país democrático. Muitos acreditam que o sabor da aprovação popular momentânea pode suplantar o império da lei, mas saibam esses que jamais sepultará o julgamento da história. Senhoras e senhores senadores, fora o princípio do Estado democrático de direito, nos restará, senador Renan Calheiros, somente o arbítrio, a intolerância e a insegurança institucional. Como bem destacou o professor Geraldo Luiz Prado, ao citar um importante pensador brasileiro, Nilo Batista, abre aspas, nesse tipo de situação, em que o processo é mero ritual, em que questões podem estar previamente definidas, a acusação é só um pretexto, fecha aspas. Se não, vejamos, a denúncia que resultou na autorização da Câmara dos Deputados para processar e julgar a presidente da República por impeachment é um corolário de impressões, convicções e opiniões políticas. Tanto ali quanto no relatório do senador Anastasia, falta a subsunção dos fatos aos elementos jurídicos, de que resultem, sem qualquer dúvida, a ocorrência de crimes de responsabilidade na forma descrita na Constituição de 1988 e na Lei 1079 de 50. Caso este plenário aprove a instauração do processo, estaremos diante de uma das maiores afrontas perpetradas à Constituição brasileira. Uma das maiores fraudes ao Estado democrático de direito, um verdadeiro golpe parlamentar, destinado a atender a interesses pouco republicanos de uma elite inconformada com o resultado das urnas em 2014. Temos, presidente Renan, e aí eu vou repetir uma citação que Vossa Excelência sempre faz, dirigindo essa casa. Temos viva em nossa memória a figura do senador Auro de Moura Andrade, que declarou vaga a cadeira de presidente da República enquanto tínhamos o presidente João Goulart em território nacional. Sua atuação naquela triste noite de 1º de abril de 1964 não só ofendeu a sua memória, como manchou a história desse Senado Federal, o que redundou em 21 anos de ditadura militar. A nossa responsabilidade é avaliar se as denúncias elencadas se lastreiam ou não na realidade e no nosso ordenamento político e jurídico. Temos que decidir se esse parecer, oriundo de um processo viciado, desde a sua origem, nascido a partir de uma denúncia encomendada pelo PSDB, que pagou R$45 mil, assinado por advogados e membros do PSDB, e aqui no Senado, relatado por um senador do mesmo partido, o PSDB. Portanto, além da ilegitimidade que é patente, não há indícios mínimos sequer do cometimento de crimes de responsabilidade pela presidente da República. Após me debruçar com atenção e afinco sobre a denúncia, senhores senadores, sobre a defesa e o relatório, não tenho dúvidas nenhuma em afirmar, e o faço em alto e bom som: não há crime de responsabilidade. Se não, vejamos, 2 fatos imputam a presidente Dilma. O primeiro são as pedaladas fiscais de um único programa, o Plano Safra, que é o pagamento de subvenção à agricultura para equalizar os juros em relação aos
pós-juros internacionais. Nesse ato, que ocorre por força de uma lei de 1992, não há uma assinatura da presidente Dilma, não há a menor participação da presidente, mas eles tinham que incluir a presidente nesse tal crime que eles forjaram. E o que eles fizeram? Mudaram, criaram uma nova figura jurídica e passaram a dizer, afirmaram, escreveram e assinaram no relatório que contrato de prestação de serviço não é mais contrato de prestação de serviço, é operação de crédito. Veja, senhores. O segundo item, 4 decretos, não são 6, senhor presidente, são 4 decretos. 4 decretos, porque a Câmara dos Deputados já disse que 2 dos 6 não tem problema nenhum. 4 decretos de suplementação orçamentária. Primeiro, nenhum deles causou qualquer impacto ou feriu as metas estabelecidas para 2015. Porque as metas são anuais, mas tinham que colocar a presidente nesse crime. E o que fizeram? Nesse tal crime, pseudo-crime, o que fizeram? Novamente cria-se uma nova figura jurídica. Metas agora, presidente Renan Calheiros, não são anuais, conforme diz a Constituição, conforme diz todo o arcabouço, todas as leis infraconstitucionais. As metas agora têm que ser quadrimestrais, têm que ser semestrais. Vejam, os senhores, um relatório tão frágil e inconsistente que os próprios juristas citados vieram a público contestar o seu conteúdo, destacando que o relator publicou de forma deturpada as suas citações aos comentários do artigo 85 da nossa Constituição. Os juristas Lênio Streck, Marcelo Catone de Oliveira e Alexandre Bahia destacam, abro aspas, o que se faz ao fim e ao cabo revela justamente o que nós e os demais autores aqui citados temos dito desde o início. Trata-se de uma flagrante inconstitucionalidade que sacrifica o caráter jurídico-político, portanto, constitucional do Instituto do Impeachment para reduzi-lo apenas à vontade de uma maioria tardiamente formada. Avançar nesse processo, com evidente falta de respaldo jurídico, é, sem dúvida alguma, um golpe de Estado. Tão grave quanto aquele experimentado em 1964. E para a realização desse objetivo, pouco importam os argumentos e se eles encontram respaldo na realidade. Esse arremedo de processo que começa nesta noite é um mero ritual, senhoras e senhores senadores. É um pretexto para que o Estado brasileiro abandone as políticas sociais e volte aos tempos do neoliberalismo, onde o patrimônio público, as empresas públicas eram vendidas a preços imorais, onde os direitos dos trabalhadores eram subtraídos e usurpados. Um pretexto para que se restabeleçam as políticas de apartheid social, tão bem descritas no documento A Ponte para o Futuro, que nós chamamos de túnel para o passado, uma versão contemporânea do ame-o ou deixe-o, que contempla as propostas de governo de Michel Temer, de retirada do direito dos trabalhadores, das mulheres, da juventude e de dilapidação do patrimônio nacional. Apesar do incômodo que eu sei que causa a tantos aqui presentes, não há outro nome a denominar o que pode ser feito essa noite. Tentar escamotear ou mudar o nome não muda a ação. A imprensa internacional já percebeu do que se trata. Há em curso a tentativa espúria de retirada de uma presidente honesta, proba, legitimamente eleita em nosso país. E isso é um golpe. Isso caracteriza um golpe. Quanta hipocrisia, quanta mentira. O que eles querem, senhor presidente, é também acabar com a Lava Jato, porque disseram que a presidente não teve pulso para acabar com isso, que está atingindo frentes poderosas. O Senado deve assumir nesse momento extremamente delicado para a democracia a sua missão histórica da Casa Legislativa de moderação e do equilíbrio e se negar a admitir esse processo falso que não aponta nenhum crime. Não podemos permitir e nem fazer o que fizeram os deputados. Temos que parar aqui esse verdadeiro ataque à democracia, esse verdadeiro ataque ao povo brasileiro, esse verdadeiro ataque às mulheres e à nossa juventude. Por isso, senhor presidente, também falo pelo meu Estado, que nunca viu tantas ações positivas como agora e me posiciono a favor do povo brasileiro, a favor da democracia, contra o golpe. Muito obrigada.
faltaram 4 páginas.